Salve, salve, gente boa! Que bom ter você por aqui. Nesse vídeo, vamos pensar sobre o seguinte: cuidado, o teu orgulho pode ser vergonha. Vem comigo até o final aí, vamos lá. Mas não esqueça aí de se inscrever, né? Que é bem rápido, só clicar aí no botão que está aí embaixo e aproveita e clica no sininho. Clicando no sininho, você é notificado a cada vídeo novo que é postado aqui no canal. Curta, comente, compartilhe. Fazendo assim, você está alavancando o algoritmo do YouTube e fazendo com que o YouTube mostre para outras pessoas. Então, quanto mais gente curte, comenta e compartilha, mais o YouTube entende que isso pode ser útil para outras pessoas, e aí vai nesse ciclo, né? E a gente vai aumentando o alcance. A gente tem se esforçado bastante para deixar aqui o ensinamento da Palavra de Deus, e quem sabe você pode ser um instrumento de Deus para transformar a vida de alguém, apenas compartilhando um vídeo. Então vamos junto nessa tarefa, nessa missão aí. Eu te agradeço, você que já vem fazendo isso, te agradeço você que vai fazer. O meu muito obrigado. Texto desse vídeo: Carta de Jesus Cristo à Igreja em Laodiceia, registrada em Apocalipse 3, do 14 ao 22. Carta de Jesus à Igreja em Laodiceia, Apocalipse 3, do 14 ao 22, diz assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus, né, querido? Maravilhoso esse texto aqui. A gente já começou essa carta lá de Laodiceia, falando no vídeo passado, né, ou pelo menos tentando falar a respeito de elogios. E assim, diferentemente do que a gente viu na igreja de Esmirna e de Filadélfia, que também não tinham elogios, ou melhor, não tinham críticas diretas a essas cartas, mas a gente achava ali algumas pessoas que não estavam fazendo. A igreja de Sardes, ela também não tem um elogio direto, porém, ali a Bíblia diz que, no versículo 4, que havia ali, contudo, umas poucas pessoas que não haviam se contaminado, que estavam permanecendo fiéis. Aqui em Laodiceia não dá para a gente fazer nenhuma retórica nesse sentido e achar elogio. E as críticas aqui são ferozes. E as críticas de Jesus, elas giram em torno de um único sentimento, que a gente pode dividir esse sentimento em duas partes, que foi todo o mal daquela igreja em Laodiceia. Lembrando aquilo que a gente falou no vídeo passado, né? Se você não assistiu, assista lá. Era das 7 igrejas, a igreja que não sofria perseguição, a igreja que não estava passando por nenhuma tribulação, a igreja que não tinha sinagogas de Satanás, a igreja que, estava vivendo numa paz, numa plenitude de riqueza financeira, de tranquilidade, de ausência de conflitos. Ela tinha tudo para ser a melhor das igrejas. No entanto, ela acaba sendo a pior das 7 igrejas, porque Jesus faz duras críticas. Baseado em que sentimento? No orgulho. Então, o orgulho que encheu o coração dessa igreja, ele acabou gerando para essa igreja uma falta de zelo. Né? O que é zelo aqui? A palavra traduzida, né, zeló aqui no grego, é essa falta de voltar realmente os olhos, né? É aquela coisa de você odiar o que é mal, de você rejeitar o que é mal, de você repelir aquilo que é mal. Então você tem zelo, você tem um cuidado extremo, você tem uma preocupação extrema com aquilo que é correto.
Então faltou essa igreja, por causa do seu orgulho, ela acabou se misturando e permitindo, né, e havendo essa insolência, que a gente pode dizer aqui, que esse orgulho acabou gerando na igreja. Por consequência disso, era uma igreja que tinha muito orgulho dos bens terrenos e materiais que eles possuíam, mas se esqueceram de Deus. Como a gente falou no vídeo passado, eles não se preocuparam com aquilo que Deus estava olhando. Então, tudo aquilo que era motivo de orgulho para eles, diante de Deus não era, porque o orgulho deles estava nas coisas terrenas, estava voltado para as coisas aqui. Repare aqui, veja algumas características da igreja em Laodiceia. Essa igreja que fica perto ali na área da Turquia, onde hoje se chama Denizli, né? Hoje é fácil, sei lá, só clicar aí no Google Maps, a cidade de Denizli, lá na Turquia, você vai ver mais ou menos onde era Laodiceia. Ela foi fundada no segundo século, né? Por Antíoco, né? A cidade de Denizli. Nesses tempos romanos aqui, a cidade, naquela região, né, da Frígia, que Paulo esteve ali algumas vezes, a Laodiceia era a região mais rica e era o principal circuito das 7 igrejas. Quer dizer, de todas essas 7 igrejas mencionadas por Jesus no Apocalipse, o principal circuito era Laodiceia. Havia lá as mais importantes rotas comerciais de toda aquela região. Isso trazia para ela prosperidade comercial, uma vez que numa rota comercial, numa transação de venda, isso impactava em hotéis, em bares, em restaurantes. Então a cidade acabava enriquecendo em função desse roteiro comercial e de muitas pessoas circulando, indo e vindo. Isso enriquecia, isso sempre enriquece, né? O turismo e o comércio, ele sempre vai enriquecer a região. Então assegurava ali uma prosperidade. Havia em Laodiceia um centro bancário. No ano 5 a.C., Cícero, que estava a caminho da província siciliana, né, ele retirou o dinheiro ali. Há relatos de que ele tenha retirado dinheiro ali. Então era um lugar onde se depositava as grandes quantias, moedas de ouro, de prata, ficavam guardadas e armazenadas em Laodiceia. Uma cidade muito bem cercada, muito bem protegida pelos soldados. O Vale do Lico produzia ali uma lã negra brilhante. Então essa lã negra brilhante era uma fonte de mantos, de tapetes negros. Então, em termos de vestes ali, eram vestes caras, vendidas ali pela cidade de Laodiceia, né, por aquela região. Laodiceia também foi o lar da medicina e da manufatura do colírio. Era uma cidade rica porque ganhava muito dinheiro vendendo colírio. E havia ali uma escola de medicina em que as pessoas estudavam ali e aprendiam, né, sobre todos esses conceitos aí medicinais, e acabava sendo um lugar de uma produção do colírio. Ficou conhecido assim na região pela produção de colírio. A água morna ali, né, na Odisseia, tinha essa coisa que ela se orgulhava de ter nela águas termais que vinham de Herápolis. Então ela se orgulhava de ter as águas termais. Porém, as águas nasciam quentes lá em Herápolis e chegavam ali, não chegavam nem frias, né, próprias assim para um consumo saboroso, aquele tipo de água que você tira, né, do filtro direto e bebe com tranquilidade, e nem eram as quentes que eram em Herápolis. Mas Laodiceia tinha esse orgulho, se orgulhava de a gente tem aqui as águas termais de Herápolis, e quando na realidade não era aquilo tudo que eles falavam. Então William Ramsay, né, ele vai dizer o seguinte, que a posição da cidade e a riqueza fácil levaram essa comunidade a desenvolver um espírito de transigência e uma mentalidade mundana condenada em Apocalipse. A gente não sabe exatamente se foi isso que conduziu, mas o que Jesus vai alertar é o seguinte: independente dos orgulhos que você tenha, a gente precisa colocar aquilo que a gente tem diante de Deus. E o que Jesus vai falar aqui? Primeira crítica que Jesus vai falar aqui: quem dera fosses frio ou quente. Ou seja, isso que você fala a respeito das águas, assim são vocês também espirituais. Vocês não estão frios nem tão quentes,
Vocês não estão nem totalmente afastados, nem totalmente próximos, mas o texto vai dizer que Jesus estava do lado de fora. Ele estava batendo, Jesus não estava presente. Se Jesus não estava presente, não havia preocupação com a palavra, não havia estudo da palavra, não havia preocupação em aprender de Deus, não havia oração, não havia intercessão, não havia busca por Deus, não havia o proselitismo, não havia o evangelismo, não havia palavra. Ou seja, tudo aquilo que é fundamental para uma igreja ter, né, palavra, oração, evangelismo, né, e intercessão, tudo aquilo que é fundamental, que é o alicerce, que é a base da igreja, eles não tinham. E estavam se dizendo, até aqui tem águas termais, orgulhoso das suas águas, espiritualmente estavam mornos e Deus não estava satisfeito com isso. Versículo 17 vai dizer, estou rico e abastado. Então é outra crítica que Jesus vai falar assim, vocês estão preocupados com o ouro que vocês produzem, vocês estão preocupados com o ouro, com a riqueza bancária que tem em vocês estão orgulhosos demais de uma coisa que vocês estão conquistando aqui, mas vocês não estão buscando de mim. Quando Jesus fala aqui, olha, aconselho-te que de mim, repare o seguinte, querido, crente não tem que ter orgulho. A palavra orgulho, ela não pode estar dentro do vocabulário do crente. A pessoa que se diz acreditar em Deus, uma pessoa que se diz minimamente crer em Deus, ela não tem que ter orgulho de nada. A sua vida tem que ser uma constante busca de arrependimento e de agradar a Deus. Quando a gente se esquece ou quando a gente começa a excluir alguns princípios bíblicos, algumas ordenanças bíblicas para satisfazer a nossa própria necessidade, aí eu te convido a assistir e ouvir aí as mensagens referentes às outras cartas, onde a gente por várias vezes vai falar que um dos focos dos alertas de Jesus ali são a imoralidade sexual, são os pecados da carne. Jesus vai sempre falar assim, essa volta para a carne, essa exaltação demais dos sentimentos carnais, esse engrandecimento exacerbado dos sentimentos e desejos carnais, isso não agrada a Deus. Então, quando o teu foco começa a ser nesses sentimentos, nos desejos da carne, quando a carne começa a prevalecer sobre o espírito, Jesus começa a sair desse circuito. Por isso ele estava do lado de fora daquele Laodiceia, porque tudo estava voltado para os sentimentos da carne. Então o que você tem que parar para prestar atenção é o seguinte, será que tudo aquilo de que eu me orgulho não está baseado em sentimentos carnais? Em que ponto está baseado em sentimentos espirituais? Em que ponto está baseado na busca pela palavra, na oração, na intercessão, no evangelismo, em pregar e aprender a palavra, aprender e pregar a palavra? Como que a minha vida, no que cerne a minha vida espiritual, a minha busca por Deus, a minha intimidade com Deus, isso faz sentido na minha vida? Porque se eu tenho intimidade com Deus, se Deus está dentro do negócio, dentro da minha vida, eu não tenho motivo para me orgulhar, porque eu não posso me orgulhar de algo que eu não fiz. Eu não posso me orgulhar de uma obra que não foi feita pelas minhas mãos, foi feita pelas mãos de Deus. Então o orgulho, ele não faz parte do vocabulário de alguém que se diz acreditar em Deus. E o conselho de Jesus é, de mim você tem que comprar ouro refinado, vestes brancas e colírio. Por quê? São as 3 razões do orgulho daquele povo. Ouro refinado, eles se vangloriavam e se orgulhavam demais dos depósitos bancários do dinheiro que tinham. Vestiduras brancas, era a região riquíssima por causa da lã negra, da produção de vestes mais coloridas, né? Que não eram aquelas vestes bege desbotadas, produzidas por outros lugares mais pobres. Então era uma veste diferenciada, uma lã negra que produzia tapete e veste. E se orgulhavam disso porque eles ganhavam muito dinheiro em relação a isso. E o colírio, era o lar da medicina, a produção de colírio que se espalhava por aquela região. Então os 3 motivos de orgulho para aquela cidade se tornaram vergonha aqui para Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus estava falando, vocês estão preocupados com as suas coisas, com as suas necessidades, com as suas vontades, como a gente vai ver lá em Isaías capítulo 55, Deus falando, quando você tem que buscar de mim, eu tenho, é em mim que vocês têm que buscar, você tem que se basear a sua vida no que eu dou, no que eu tenho. E aí Jesus vai falar aqui, olha, compre ouro refinado pelo fogo por quê? Jesus está falando de pureza, Jesus está falando de santidade, ou seja, aquela era uma igreja que se orgulhava
dos seus bens, orgulhava da riqueza que possuíam, mas não tinham uma vida moralmente digna diante de Deus. A dignidade, querido, a fidelidade a Deus e a pureza, sabe? Livrar-se, afastar-se dos pecados de impureza sexual. Querido, cuidado com isso, isso é um alerta de Deus. Jesus tem nos alertado. Nós estamos chegando aqui no estudo do Apocalipse, da última carta no Apocalipse. Jesus está alertando, não queira pagar para ver. Meu conselho para você, não queira pagar para ver. Jesus está alertando, o final dos tempos está chegando, Ele está voltando, você precisa estar ligado com Ele. Então foge das paixões, foge de tudo aquilo que te aproxima de desejos e vontades relacionados à área sexual. Jesus está falando, compra dele, compra de Jesus o ouro refinado pelo fogo, compra dele a riqueza que vai te levar à pureza e santidade. Pureza e santidade, que vão fazer a diferença no final dos tempos. Quando o calo apertar, Jesus ele não diz aqui em momento nenhum que Jesus vai evitar a tribulação, que Jesus vai evitar as provações. Ele está dizendo assim, seja fiel até a morte, ainda que essas provações, as tribulações que você enfrentar te levem até a morte, não seja infiel, mas permaneça fiel a Ele. Por isso o ouro é purificado pelo fogo. Purificado pelo fogo fala de pureza e santidade. Repetir aqui. Vestiduras brancas para cobrir a tua nudez e a tua vergonha. Por quê? Tudo aquilo que era orgulho para eles, diante de Deus era vergonha, porque eles estavam com práticas imorais, eles estavam com práticas sexuais ilícitas. A gente tem vídeos referentes a práticas sexuais ilícitas. Assista o vídeo referente a Gálatas 5. Se você ainda não assistiu, vai lá, assiste todos os vídeos correspondentes a Gálatas 5, que a gente explica o que são relações sexuais ilícitas. E colírios para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Ou seja, eles estavam orgulhosos demais de ser uma região que produz colírio, que ajuda as pessoas a enxergarem, mas voltado somente para a carne. Espiritualmente eles não estavam vendo. Ou seja, que bom que eu tenho um colírio aqui que me ajuda a enxergar as coisas aqui. Mas eles não estavam vendo que eles estavam caminhando em direção ao pecado, que estavam caminhando em direção à condenação. Cuidado com as coisas que você se orgulha. Essa palavra orgulho não deve fazer parte do calendário, do vocabulário cristão, não deve em momento nenhum fazer parte do teu dia a dia, porque crente não pode se orgulhar de uma obra que ele não é capaz de fazer. O que Deus faz na tua vida, querido, quem faz é Deus. Se é Deus que está fazendo, não tem motivo nenhum para você se orgulhar. Se as tuas coisas estão dando muito certo nos teus negócios, você está prosperando demais, você está muito rico, querido, não tem nada do que você se orgulhar, porque é Deus que está te dando. Se é Deus que está te dando, isso não é um trabalho único e exclusivamente seu. É um trabalho de Deus. Então você precisa agradecer a Ele. Não é algo que você tenha que se orgulhar. Você tem que saber entender assim, poxa, eu trabalhei, Deus foi me abençoando à medida que eu fui fazendo, Deus foi me prosperando, mas o mérito é dele. A Ele toda a honra e toda a glória. Toda vez que uma pessoa se fecha demais em orgulhos, isso é uma porta aberta para a imoralidade sexual, para a falta de santidade, para a falta de pureza. Orgulho demais conduz à falta de pureza. Orgulho demais leva a pessoa à falta de santidade. Quando você honra, quando você glorifica a Deus, isso te aproxima dele, isso leva a tua vida a uma pureza e a uma santidade. Você caminha em vida em santidade. E é isso que Jesus está falando aqui. Abre os teus olhos, querido, que às vezes você está voltado demais para as coisas da carne e não está vendo o que é espiritual. E Jesus já fala assim, olha, ser pois zeloso, que a gente já falou aqui a respeito disso, e arrepende-te. O segredo para a mudança de vida, para a gente sair do orgulho, para agradar a Deus, para a gente sair do orgulho para a santidade, para a gente sair do orgulho para a pureza, é o arrependimento. A dureza de coração, querido, vai fazer a pessoa se fechar no orgulho, vai fazer a pessoa achar que não tem nada de errado, que não fez nada de errado. Pelo contrário, todo dia a gente tem que... lembra de Davi, querido. Os salmos de Davi. Davi tem uma oração que ele faz assim, Senhor, aos meus olhos eu não estou vendo que eu fiz nada de errado, mas sonda, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelas veredas, porque às vezes eu não estou enxergando, porque às vezes eu não estou vendo que eu estou fazendo coisa errada, mas Deus, eu quero te agradar,
Se eu estou fazendo alguma coisa errada, sonda, vê se há em mim e limpa, me purifica, porque independente de agradar a mim, eu quero agradar ao Senhor. O orgulho não vai fazer a pessoa, o orgulho leva à arrogância, o orgulho leva à prepotência, o orgulho leva a pessoa a achar que não tem nada de errado. Por isso o conselho de Jesus, arrepende-te. Para se arrepender, querido, só chega, o arrependimento ele não é o início, o arrependimento ele requer outros sentimentos antes. Quais esses outros passos antes do arrependimento? É o reconhecimento de que eu sou falho, é o reconhecimento de que eu estou caminhando na direção errada, é o reconhecimento de que eu preciso mudar, é o reconhecimento de que mesmo que tudo à minha volta, como aquele Laodiceia, esteja plenamente, esteja perfeito, está tudo muito bem, está tudo muito maravilhoso, mas a minha vida espiritual está afastada de Jesus sempre, todo dia. Eu preciso de Jesus, eu preciso me consertar diante de dele. Faça como Davi, ore dizendo, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Vê, olha para mim, você consegue fazer essa oração? Então termine esse vídeo e peça para Deus, Deus mostra para mim, abre os meus olhos, eu quero comprar de ti o colírio, Deus me dá esse colírio, porque eu quero enxergar onde eu estou errando, eu quero enxergar onde eu estou, o que está sendo vergonha para mim diante de ti, que às vezes algumas portas estão fechadas, porque a nossa vida está uma vergonha diante de Deus. Então, crente não tem nada que se orgulhar, não tem nada que se orgulhar. O orgulho não faz parte do vocabulário do crente. E que Deus te abençoe, querido, rica e abundantemente.